Bom, pessoal, hoje o Nando Moura gravou o vídeo do Wilker Leão. Olha, é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo porque o primeiro deu o bug no áudio. Eu já consegui arrumar. Mas vamos lá, olha, isso o que vocês vão ver aqui, isso é que o Nando Moura é uma pessoa ilibada, é um cristão correto. É o santo dos santos. Olha, Jesus perto do Nando Moura, Jesus se sentiria em pecado, viu? Jesus do lado do Nando Moura se sentiria em pecado. Que olha, que pessoa ilibada, mas a gente vai ver a parte dessa parte aqui, porque eu acho que é interessante o que ele fala aqui da esposa do Eduardo Bolsonaro, que vocês vão ver que coisa interessante, né? Ó, fica comigo aí. Hoje já dá pra. Dá pra comer um chocolatinho gostoso? Hoje dá pra comer tranquilo. Legal. Vamos agradecer a Adriana, minha esposa também, que. Caralho, mas o nome da esposa dele é Heloísa? Puta que pariu, Adriana, minha esposa? Será que isso aí está metendo a sua Aí, ó. banana em outras mulheres? É a questão que fica. Mas vamos continuar aqui porque Não, não, não. Vamos ver de novo. Heloísa, puta que pariu, Adriana, minha esposa? Será que isso aí está metendo a sua banana em outras mulheres? É a questão que fica. Aí, ó. Você tá vendo como que o cara é baixo? Você tá vendo? É, tipo, ele fala que o Eduardo Bolsonaro tá traindo a esposa dele só porque errou o nome, entendeu? E você que é gado de batalha dele, esse é o youtuber certo que você tá seguindo. Mas vamos continuar aqui porque o tema deste vídeo é o Wilkie, o boneco travesso. Vamos lá, a sentença então é a seguinte: em razão do crime continuado e em razão do número de infrações, exaspera as penas em metade, tornando-as definitivas em 2 anos e 3 meses de detenção e 90 dias de multa. O regime inicial para cumprimento da pena será aberto consoante com o dispositivo do artigo 33, blá blá blá. Cada dia a multa será calculada em razão ao 30º salário mínimo vigente à data do fato. Tendo em vista o disposto do artigo 44 do Código Penal, substitua a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito consistente em prestações pecuniárias do valor cada uma de 15 salários mínimos. Então assim, não vai cumprir, né? Vai só pagar mais multa. Então é ele que ele vai pedir Pix pra galera ajudar, pros imbecis continuarem ajudando. Uma a ser revertida em favor do ofendido, a outra destinada em entidade pública ou privada com destinação social a ser conveniente, indicada pelo juízo de execuções de penas e medidas alternativas. Condeno ainda o querelado ao pagamento de honorários advocativos, mais 5 pau, transitada em julgado esta, feitas as necessárias alterações, comunicações, desse baixa na distribuição, arquivem-se os autos, custas pelo querelado, publique-se, registre e intime-se. Ou seja, fudeu, né? Fudeu. Ele vai pedir o Pix pra galera ajudar, vai recorrer e pode se foder muito mais na segunda turma, inclusive. Né? Pode se foder muito mais. Imaginando também que muitos dos desembargadores são também professores de universidade e se verão naquelas que Eu creio que não. Na verdade, são desembargadores petistas, que é do mesmo curral eleitoral do PT, porque universidade pública é isso daí, é curral eleitoral, né? E do processo em si do Wilker Leão, olha, o processo deveria ter sido anulado lá no começo, porque o Wilker não foi citado. Eu não tô entrando no mérito aqui do que o Wilker fez lá, porque sinceramente, depois dele lá na, na manifestação do Bolsonaro, o que ele fez é, que não quer dizer nada, não quer dizer nada. Então assim, mas vamos dar a César o que é de César. A justiça não muito diferente com o que houve na cassação do Arthur, mas foi a mesma coisa com o Wilker aqui. A justiça se atropelou inteira para fazer o justiçamento, para condenar ele logo, coisa que o próprio Nando Moura queria. Então, uh, dois errados não vai fazer um certo. A cassação do Arthur foi a mesma coisa. Foram os bolsonaristas, porque se fossem os pessoalistas caçarem o Arthur, teriam que caçar também aquele deputado que pegou na. Acho que foi nas tetas da Isapena. Eu acho que foi na da Isapena. Que tá filmado isso daí. Né? Só que pro Nando Moura, um áudio
É pior do que um assédio filmado na câmera pública, né? Do que dinheiro atochado no rabo, que é o que aconteceu também. Pro Nando Moura, o Arthur ele tem que sumir, tem que morrer, entendeu? É isso daí. Foram as vítimas do Wilker Leão completamente humilhadas no público. Então ele pode se foder muito mais. Inclusive, o professor Adolfo Vaz, que é promotor de direito, não estou falando aqui de direito nem nada do tipo, mas ele fez uma aula a respeito da condenação do Wilker Leão e eu recomendo que você assista. Eu vou deixar o vídeo dele no comentário fixado e na descrição. Agora, em relação a tudo isso que acontece, essa loucura de Bananinha, essa loucura agora, foram também para Paulista, pedir por taxa, anistia do mito, etc. Ou Wilker Leão, ou Nego Di e o caralho. Por que isso acontece? Por que a despeito de toda a realidade, eles continuam a insistir nisso? Como eu falei, existe uma teoria psicológica comportamental, né, que é a escalada do compromisso, que diz o seguinte: uma vez que alguém investe tempo, energia e identidade em uma causa, psicologicamente, por trás do MBL, que é o cara que votou na reforma tributária do Lula, mesmo sabendo a porra. Olha lá. Isso aqui é mentira, tá? Tá tudo no canal do Kim Kataguiri, que ele desmente isso daí. É porque o Nando Moura ele tem que destruir a reputação do Kim Kataguiri. Ele tem que destruir o Kim Kataguiri a qualquer custo, de qualquer maneira, da maneira mais baixa, da maneira mentirosa mesmo, porque o Kim Kataguiri já ele votou contra essa reforma, certo? Então, fica a seu critério o Orc, né? O Nando Moura é o Sauron. Você que é o gado de batalha dele, você é o Orc, né? É o que surge de uma gosma que tem a marcação branca, né? Com a mão branca, né? E a mão branca do Nando Moura, a gente pode saber muito do lugar da onde vem o branco dele, né? Enfim. Porrada de jabuticabas que estavam lá. É o cara que hoje está junto com o Ricardo Nunes atrás de um carguinho lá na prefeitura mendigando qualquer coisa. E que hoje defende os seus amiguinhos de mamata mamar em 41 mil reais em caixa de papelão. Ou quase 100 mil reais para fazer 2 clipes patéticos, que o próprio gnomo da lingueta diz. Mas o Henry, o judeu lá, o careca lá, o parente do Xandão lá, que eles são um pouco parecidos, também fez isso daí. E tipo, é sério mesmo que tipo, é um kit de caixa de papelão personalizada, que deve ser esse valor mesmo, 41 mil reais. Que é uma coisa vergonhosa. Pilante, cara, isso é ridículo. Vocês são isso. Psicologicamente devastador. Eu não é compromisso, buscando justificar, tentando proteger, me atacando. Você está se protegendo de admitir que você está errado e está lambendo bola. Não, Nando, é que você usa de toda forma, de todo livro, da Bíblia, pra você que não sabe, o Nando Moura ele já usou até a palavra do Senhor pra justificar a agressão. E tipo, quando Jesus entrou no templo, ele desceu a chicoteada em todo mundo, mas ninguém saiu ferido, ninguém saiu com hematoma, ninguém saiu com nada. Então assim, o Nando Moura ele até utiliza da palavra de Deus para justificar os próprios pecados, né? Então eu não sei se é muito válido. E ele vai falar do Ramacés aqui, mas tem vídeo dele de ele oferecendo os mesmos advogados para censurar o Wilker Leão. Ele já ofereceu os advogados dele para pro Podpah. Tem vídeo dele falando isso, tá? Botas de fascínoras. É o trecho que eu li alguns dias atrás do livro Mistakes Were Made, But Not By Me. Sabe o que significa? Se não souber, as aulas com o professor Júnior estão cagando o país inteiro ou não. Se prepare. E José Ortega y Gasset é, assim como ser de direita, uma das infinitas maneiras que o ser humano tem de ser um imbecil.
Ambas são, com efeito, formas de hemiplegia moral. Sabe o que é hemiplegia? É paralisia. Você é um paralítico moral. Aí, ó. Aquilo que você vê, mesmo que deturpe os seus valores e os seus princípios, não interessa. Você defenderá de qualquer maneira porque você faz parte de torcida A ou de torcida B. Ele continua dizendo nesse prefácio o seguinte: além disso, a persistência desses qualitativos contribui não pouco para falsear ainda mais a realidade presente. Já Nando, eu assim, eu falo por mim, tá? Eu não me vejo em torcida A ou torcida B, mas eu consigo ver, um monte de gente consegue ver, os seus amigos, Danilo Gentili e Marcelo Brigadeiro, conseguem ver que você tá alucinado, você tá é, querendo se ser uma pessoa isolada que acha que combate a tudo e a todos, mas a única coisa que você defende é o próprio ego, né? Meu, a única questão com o MBL é o fundão eleitoral, mas tipo, o fundão eleitoral quer dizer o quê? É, seu pai também usou, Dr. Enéas também usou, e aí? O seu irmão, ele usa de um espaço público, mesmo que seja a decisão do STF, não dá para dizer se é moral ou não, para te defender, para censurar o Renato Batista, né? O cara que mais reclama de censura tá censurando todo mundo também, né? Que coisa, né? falsa por si mesma. Pois se chegou ao ponto de inverter totalmente as experiências políticas que lhes deram, origem. Como demonstra o fato que hoje as direitas prometem revoluções e as esquerdas prometem militar. Através do quê? De uma revolução das massas. Hoje, aqueles mesmos que criticavam as taxas canalhas do bandido Lula, hoje imploram por taxas de Donald Trump. Direita e esquerda são, com efeito, formas de paralisia moral. Você não consegue mais discernir o certo e o errado, mesmo quando um palhaço como o Wilker Leão vai lá e humilha um professor dentro da sala de aula. E os caras revoltados aqui, porque eu falei, eu pago advogado para os professores que quiserem, assim como ofereci também todo o suporte jurídico para o Ramsés, o pequeno, quando estava sendo alvo de uma injustiça do Flow. O que é certo, mesmo... Duas correções. Injustiça do Podpah e você já ofereceu seus advogados pro Podpah também. que ninguém o faça. O errado continua errado, mesmo que todos estejam fazendo. Não seja um paralítico moral. Se você acordou disso, verifique a sua inscrição neste canal aqui. Nós vamos fazer um react de Costenaro, que agora tem a sua reputação assassinada pelo MBL. Meu, ah, o Costenaro, ele é só mais um cara que perde eleição e ele quer ser recompensado por perder. Meu, o MBL ele não é obrigado a te parabenizar por perder. Entendeu? E tem contrato lá. O próprio Renan Santos já explicou isso daí. É que o Nando Moura, por mais canalha que o Costenaro está sendo, o Nando Moura vai dar voz pro Costenaro só por conta da rixa dele com o partido, com o MBL. Então, se você ficar revoltado com isso, não fique, porque o Nando Moura, por mais que seja uma absoluta mentira, tudo que o Costenaro fala, o Nando Moura vai dar voz para isso. Ele tá dando voz até para Intercept. Quem é que poderia imaginar algo assim, não é verdade? A partir do momento que deixa o partido, ele é um ruim, é um lixo, um traidor, é um bosta, um burro, certo? Então tá lá ele chorando aqui. O Renato Batista perdeu a eleição e tá lá. E aí? As pitangas, vamos ouvir. Queria gravar esse vídeo, mas ser difamado como traidor e ser ameaçado no privado pelo MBL me obriga a vir me defender. Porque eu não chamei ainda de traidor. Eu não chamei. E é o gnomo da lingueta. Você traiu a direita do Brasil inteira, seu canalha, querendo lamber cus na Ucrânia. Hoje os seus vagabundos passam pano pra isso. Mas a verdade é que você é o maior traidor da direita que já existiu na história desse país. Você junto com a bosta de Jair Bolsonaro. Seu merda. Nossa. É para você ver, o Nando Moura, um áudio ruim com um cara que na pandemia tava cagando para as pessoas morrendo, entendeu? Nossa, é muito igual, né? É um áudio ruim. Eu uso como despertador, tá? O áudio. Um áudio ruim e tipo, o cara simplesmente tentar dar um golpe de Estado. É muito igual as coisas, né?
Aí também, a galera não entra, a galera vai pulando, né? A galera vai pulando, a galera vai pulando. Vamos ver quem vai ser candidato pelo PL, né? Ou pelo Partido Novo, né? A galera, depois que é expulsa, vomitada do lixo que é o felinismo, né? Que é o MBL, vai tentar correr pros braços de quem? Vai lá, pros braços de um bandido, como Olha, eu acho que o Nando devia abrir um partido que aí vai tudo pro lado dele. O Nando quer as pessoas do lado dele. Abre um, abre um partido e essas pessoas vão pro seu lado. Simples assim. Valdemar da Costa Neto, vai pra porra do Novo, do Marcel Van Hatten. Vocês são tão ratos quanto. O cara, ali se sente acolhido, né? Como Rolly, Pavanato e outros desses palhaços. Tá cheio aí, né? E não é indireta, não, é direta. É direta, tá? Ai, Ih, tá valendo a gnoma? não, tô dando direta. Estou dizendo não é indiretinha, é direta. E tudo começou quando eu saí sem atacá-los. E o Arthur começou a sugestionar que eu poderia Os caras ficam quietos, como o Bétega, que é um covardão, tá lá quietinho, né? Tá bem quietinho e tal. trair o MBL. A partir daí eu recebi O Bétega vai falar o quê? O que o Bétega vai falar? O Bétega tá tão certo que ele vai falar o quê? inúmeras mensagens de militantes do MBL me insultando sem ao menos saber o que de fato aconteceu. Ah, isso é normal, né? Bastou eu chegar e falar, pô, acho que mudar de logo é um negócio meio idiota. Aí, caralho, eles ligaram a maquininha. Eles sempre imitaram o Aí, Pablo Marçal com a fábrica de cortes, né, de narrativas e tudo mais. E agora que ascenderam algumas posições nas vereanças, usam os assessores de gabinete para coordenar grupos de assassinato de reputação. E tentaram a máquina justo em cima de quem? Eu vou me envergar sim pra sua militânciazinha de merda, o Guinominho. For tentar ligar a máquina em quem? Aí, ó. O Nando Moura, ele só tira as coisas de um lugar. Quer ver? Pera Vai aí. se fuder, hein, brother? Vai se fuder pra caralho. Essa mentira não prevalece por tanto tempo. Por pergunta objetiva, você mudou o tratamento com o considerado depois que ele perdeu a eleição? E se ocorreu, como foram? Não. Lógico que não. Olha a mentira. Logo ele que disse em reunião que eu merecia ser punido por ter perdido a eleição. Ué, você vai ser punido e o O Nando Moura tira as coisas dele. Tem um formato desse orifício aqui, ó. Tem esse formato aqui, ó. É da onde ele tira a máquina de queimar a reputação. É aqui, ó. Ó. Aqui, ó. o capanga lá, que mamou as caixas de papelão e que perdeu a eleição também, ganhou um carguinho gostoso no gabinete do Guto Zacarias? É porque tem uns que são mais iguais do que os outros, na verdade, dentro da estrutura de poder das felinas canalhas. E as mentiras continuaram. E uma coisa, quem perde a eleição não vai ser abraçado, não vai ser acolhido, porque a gente não tem dinheiro pra isso, beleza? E o mamador de caixa de papelão? Tá fazendo trabalho sujo pra vocês, né? Ganhou um belo carguinho, hein, vagabundo? Quando você quer ganhar dinheiro, você tem que trabalhar pra produzir, é isso. Desonestidade ou falta de memória? Esperar o quê de quem chama os outros de traidor, mas não honrava o moleque que dormia ao seu lado. Sabe o que aconteceu? E muitas vezes, né? Não é gnomo da lingueta. Eu estava no telemarketing pro MBL. Então esse papo que eu não estava trabalhando não cola. A verdade é que eu falsifiquei. Isso é pra você ver. Olha o que o Nando Moura tá concordando. O que o Nando Moura tá concordando. Na época da Ucrânia, Nossa, um áudio é traição agora. O Nando Moura acabou de falar que o Eduardo Bolsonaro trai a esposa dele, né? Então. Esse aí deve ser um dos caras também, o Costenaro, um dos caras que devia estar lá assassinando reputação também. Porque é a paralisia moral de participar de um grupo, né? Não que Deus colocou na minha vida, me chamou para trabalhar no Rio Grande do Norte. E quando eu contei isso pro Renan Santos, presidente do MBL, ele disse que eu não iria, que eu estava proibido de ir. E quando eu disse isso na reunião para o Arthur, ele falou que aquele jeito escroto dele. É claro que você não vai, você perdeu a eleição. E quando eu questionei essa imbecilidade, ele falou que não. Não, é porque você não é amigo suficiente do gnomo da lingueta. Você não passou pano suficiente para ele querer lamber cu na Ucrânia. Para ele dizer, são fáceis porque são pobres. Porque quem agachou pro gnomo da lingueta, aí recebe carguinho. Recebe carguinho. Nossa, mas que autoridade é essa que o Arthur tem? Nem político ele é. Que autoridade é essa? Em algum dos fantoches deles. Não mais papo, e se eu continuasse questionando, eu tava fora do MBL. Mas a verdade é que um monte de gente do MBL perdeu a eleição e tá colhida e abraçada em gabinete. Só que o Arthur não é homem suficiente de assumir que é mentiroso e que o problema comigo é pessoal. É lógico, brother, lógico. Indireta, não é direta. É direta, tá? Mas acreditem em mim, acreditem no MBL, que chamava o Ricardo de corrupto envolvido com o PCC, mas agora estão juntinhos pra terem cargo na prefeitura. É isso aí. Dilma ou Bolsonaro? Dilma que é mais tirar. Marcelo Hatten ou Thales Amaral? Thales Amaral. Marcelo Hatten, ele é traidor, cara. Eles querem ser hegemônicos, só que eles não têm mais moral pra isso. Eles não têm mais moral nenhuma, por causa deste bosta aqui. E aí você deve se perguntar, caralho, mas por que o Kim Kataguiri se submete a isso? Porque ele Nossa, o Kim Kataguiri se submete, não é o que eu tô falando. O Nando Moura, ele tá tirando as coisas somente de um lugar. Só de um lugar. é o cara com grana, meu irmão. Porque ele é o cara com grana. Ele é o cara que financia a putaria toda, né? Que vai ser o quarto. Olha, com grana eu não sei se é o Arthur, mas que o Nando Moura, que esse tem dinheiro, tem. Que o Nando Moura tem dinheiro. O Nando Moura que é o milionário da história. Do Missão, e o papai dele financia também. Só para o Kim Kataguiri doou também para o Kim Kataguiri. Então por que o Kim Kataguiri se submete? Primeiro pela irmandade. As amizades, elas turvam o julgamento, né? Elas turvam, inclusive podem turvar. Vai ver que o Marcelo Brigadeiro tá turvado pela sua, né?
que o Danilo Gentili tá turvado pela sua. Inclusive valores e princípios podem corrompê-los, né? Essas amizades turvam, e quem injeta grana na farsa, que é o Partido Missão, é o Gnomo da Lingueta. Aham. Eles veem nele um agente político financeiro importante de se manter. É por isso que um cara que tem a credibilidade, né, de uma barata de esgoto continua atuante dentro dessa merda aí que é o Partido Missão. Como o cara disse, eu passei pano sim pros áudios do ator e tem que passar pano mesmo. E agora, mudaram tanto o discurso que político não é mais o seu funcionário não. Né? Político não é mais o seu funcionário não. Tá bravo comigo? Puta. Cobre Erika Hilton, cobre Tabata Amaral, cobre Lindbergh Farias Vélez. O político é o funcionário de todo mundo, ué. Ué? Merda, como você ficou bravo comigo no caso do Nego Di, como você ficou bravo comigo no caso do Wilker Leão. Você pode ficar bravo comigo o quanto você quiser, meu irmão. Só que, olha ele lá. Se eu soltar, acontece o quê? Você pode negar a realidade o quanto quiser. Só não pode negar as consequências de ter feito isso. Olha, a realidade é que Judas Iscariotes teria inveja, viu? Do Nando Moura. É só o que dá pra gente saber. Menos um dia pra todos nós. Eu prefiro Aí, perder por falta de dinheiro e Aí, não ó. usar o fundo eleitoral, mas manter a minha coluna ereta, manter a minha postura reta, manter os meus Aí, ó. Bom, pessoal, esse é o vídeo aí. Curtam, se inscrevam, tá? Você quer passar raiva? Você quer passar raiva com o Nando Moura? Aí, ó. Você assiste aí e é isso daí. Até o próximo vídeo. Ó.